Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. E nesta quarta-feira, dia 11 de março, na terceira semana da Quaresma, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Não pensem que vim abolir a lei e os profetas. Mateus 5, versículo 17. E já estamos passando da metade da Quaresma. E hoje nos chega um estímulo para que coloquemos no centro de nossa espiritualidade a Palavra de Deus. Tudo o que está na Bíblia está valendo para os cristãos? Uma boa pergunta. Jesus era judeu e vivia na fé do povo de Israel. A Bíblia do povo de Deus era só o Antigo Testamento, onde estavam os livros de Moisés, dos profetas e os salmos. Os seguidores de Jesus, aos poucos, acrescentaram outros escritos, o Novo Testamento. No Novo Testamento estão os Evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as cartas e o Apocalipse. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, reconhecemos a ação do Espírito Santo que assistiu os escritores sagrados ao registrarem a experiência da fé do povo santo, a quem Deus foi revelando o seu projeto de salvação. O Evangelho de Mateus, lido hoje, nasceu entre comunidades cristãs que estavam em ambiente judeu, com a maioria dos membros vindos do judaísmo. Gente, portanto, que prezava por demais a lei que Deus lhes tinha dado por meio de Moisés. Nessas comunidades vindas do judaísmo, era muito necessário esclarecer bem qual tinha sido a relação de Jesus com a lei de Moisés. Havia sempre uma dúvida: será que Jesus deu valor à lei de Moisés? E ele realmente era praticante fiel dessa lei? Será que ele não veio mudar essa lei? Então, a esse respeito, foram lembrados os ensinamentos de Jesus que estão no Sermão da Montanha. Jesus disse: não pensem que eu vim abolir, acabar com a lei de Moisés e os profetas. Não vim para abolir, mas dar-lhes pleno cumprimento. Então, para a tranquilidade de todos, estava claro, Jesus deu valor à lei, não veio acabar com ela, nem modificá-la, veio dar-lhe plenitude. Jesus deixou claro que a lei de Deus não é um fardo para a gente carregar. É uma manifestação do amor de Deus para nos conduzir à felicidade e à salvação. Por isso, ele criticou muito os fariseus. Apesar de serem muito zelosos do cumprimento da lei de Moisés, eles, no dizer de Jesus, amarravam fardos pesados nas costas do povo, transformando a lei de Deus num instrumento de discriminação e de opressão das pessoas. Então, lendo o Antigo Testamento, percebemos que toda a lei encontra o seu sentido e o seu coroamento em Jesus e no seu Evangelho. O amor a Deus e ao próximo é a síntese completa da lei do Senhor. Vamos guardar a mensagem. No Sermão da Montanha está como Jesus explicou a lei e como devemos realizá-la. E como devemos seguir a lei de Deus? Devemos seguir a lei de Deus com a liberdade que Ele nos deu. É na liberdade que escolhemos o bem, a verdade e rejeitamos o mal. Deus nos fez livres para escolher o bem. Devemos seguir a lei de Deus com a sabedoria que Ele nos dá. Não a sabedoria do mundo, nem a sabedoria dos poderosos. A sabedoria de Deus. Ele preparou coisas maravilhosas para nós, um mistério que só o Espírito Santo nos revela. Devemos seguir a lei de Deus com a caridade para com os irmãos que Ele nos pede. O que está escrito na lei, por exemplo, não matarás.
perfeito. Mas não matar quer dizer também não odiar o irmão, não desqualificá-lo, não humilhá-lo. A caridade é uma das marcas de nossa vivência da lei. Não pensem que vim abolir a lei e os profetas. Mateus 5, versículo 17. Cinco segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, hoje, neste 22º dia da Quaresma, em nossa caminhada para a Páscoa, acolhemos com carinho a Tua Santa Palavra. O povo antigo amava o que eles chamavam a lei, e nós continuamos a amar e venerar as Escrituras Sagradas, onde Deus nos fala. E continuamos a rezar com os salmos do povo bíblico: a lei do Senhor é perfeita. Ajuda-nos, Senhor, pela assistência do Teu Santo Espírito, a conhecer, através do livro santo, a vontade de Deus e realizá-la em nossas vidas. Como nos inspiras, queremos também ser anunciadores do amor de Deus, testemunhado no livro da história sagrada de nossa salvação. Seja bendito o Teu santo nome, hoje e sempre. Amém. Por favor, incline agora a sua cabeça. Vou invocar a bênção de Deus sobre você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê saúde e paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. E me diga, onde é que anda a sua Bíblia? Onde é que está a sua Bíblia? Bom, por ela, Deus nos fala. Nela nós nos encontramos com o povo de Deus a caminho. E todas essas palavras, e todas essas palavras, e todas essas palavras Maria guardava no coração. E todas essas palavras, e todas essas palavras, e todas essas palavras Maria guardava no coração. Ave gratia plena, a Deus nada é impossível. Vence o teu temor, a Deus nada é impossível. O Filho vai gerar, a Deus nada é impossível. Do Altíssimo Senhor, a Deus nada é impossível. E todas essas palavras, e todas essas palavras, e todas essas palavras Maria guardava no coração. E todas essas palavras, e todas essas palavras, e todas essas palavras Maria guardava no coração. Padre João Carlos, sou Jackson, de João Pessoa, Paraíba. Eu recebo o Evangelho todos os dias e repasso para os meus amigos e grupo que eu tenho. Todo mundo fica pedindo e agradeço a Deus por proporcionarmos a gente a meditar o Evangelho. Muito obrigado, Jackson, por sua mensagem. De fato, a palavra do Senhor é uma luz que ilumina a nossa vida. Deixa eu lhe falar sobre o projeto Segunda Bíblica. Após a Páscoa, no começo de abril, retomaremos o nosso caminho de estudo da Palavra de Deus toda segunda-feira, às 20 horas, pelo canal do YouTube. O ano passado, nós dedicamos ao estudo dos Atos dos Apóstolos. No ano anterior, estudamos o livro do profeta Ezequiel.
Neste ano, nós vamos estudar o livro do Apocalipse. Em breve, vamos abrir as inscrições. Prepare a sua Bíblia e o seu caderno de anotações. Vai começar a Segunda Bíblica 2026. Até amanhã, se Deus quiser.